Você acabou de descobrir que está com câncer? Não pesquisa na internet sobre a doença, o que ela causa, se é muito grave, não pesquisa. E eu posso falar para vocês com propriedade porque eu tô com câncer de ovário, metástase no perítônio, e a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei na minha casa foi pesquisar na internet. Eu fiz uma cirurgia por videolaparoscopia, porque eu sabia que eu estava com um nódulo na cavidade abdominal, que já estava gerando ascite, que é um líquido na barriga. Eu postei alguns vídeos falando sobre isso. Quando eu fiz a cirurgia, eu sabia que ia tirar esse nódulo e ia mandar para biópsia e vida que segue. Mas eu saí de lá sabendo que eu estava com câncer de ovário, metástase no perítônio. O médico falou isso pro meu esposo e eu tive alta no mesmo dia, falou que eu ia ter que tratar, fazer químio. Enfim, então eu não falei com o médico, então eu não sabia nada sobre isso. Quando eu cheguei na minha casa, eu ainda estava processando tudo aquilo. Sabia que o líquido ia ficar voltando, sabia que eu ia precisar fazer tratamento. Tava muita coisa, muita informação na minha cabeça. Foi uma fase bem difícil, fiquei meio depressiva. O medo, ele é inevitável. E o que eu fiz? Fui procurar na internet. O que é câncer de ovário? Perítônio, nunca tinha ouvido falar de perítônio. Ovário, a gente ouve falar de ovário, de mama, de estômago, intestino, mas perítônio, nunca tinha ouvido falar. Então eu fui pesquisar na internet. O que é? Você só vê coisa ruim, você só vê comentários maldosos, comentários sem noção, comentários... Às vezes, não sei nem dizer se é sem noção ou se a pessoa fala sem querer, sabe? Mas, assim, isso tudo foi em maio desse ano, de 2025. Hoje a gente está no começo de dezembro. E, assim, eu tive uma evolução muito boa nesse tempo, graças a... E o que eu posso falar para vocês é o seguinte... Eu tive conselhos de pessoas, eu tive amigos do meu lado. A minha mãe, ela tem 79 anos, ela tá aqui na minha casa cuidando de mim, me ajudando. Lógico que agora que eu tô bem, eu tô fazendo tudo e tudo mais. Ela cuida mais da parte do almoço ali, eu já não sou muito de cozinhar, mas enfim. Então, ela veio para cuidar de mim. Na fase do líquido na barriga foi uma fase bem difícil, no começo foi bem difícil, eu ficava muito no meu quarto, depressiva. Eu tenho uma filha de 10 anos. Eu tenho animais, sabe? Eu tenho vontade de viver, eu tenho 34 anos, então vocês imaginam como que ficou a minha cabeça, então eu imagino como que esteja a sua, que está descobrindo essa... Então a gente só quer procurar na internet coisas positivas, a gente quer ver pessoas que tiveram milagre, pessoas que se curaram, e o que mais a gente vê são relatos de pessoas dizendo que conhece o fulano, que partiu, não sei quem lá, que partiu, meu tio partiu, né, disso... meu cunhado, a minha irmã, a minha mãe, e é isso. Só que aí, o que eu fui, assim, além do conselho das pessoas, lógico, né, o apoio foi grandioso para mim, eu me aconselhava a algumas coisas. E uma delas é o que eu vou passar para vocês. Eu tenho o hábito de me autoaconselhar, eu falo, né, eu mesma, Jaque, não, pensa isso, Jaque, é aquilo, isso me ajuda bastante. E uma das coisas que eu coloquei na minha cabeça é o seguinte, gente, pensa o seguinte, câncer, ele é um nome só de uma doença, mas existem vários tipos de câncer, tô olhando o fone, se não descarregou, vários tipos de câncer, ele pode ser mais agressivo em algumas pessoas, menos agressivo em outras, da mesma forma que você lê na internet muitos casos de pessoas que não resistiram, você vê também muitas que resistiram, que estão bem, que já passou anos e estão aqui, contando a história delas. É que muitas pessoas não contam. Eu comecei a fazer vídeo para as pessoas justamente para mostrar, não estou dizendo o lado positivo, mas para mostrar que há vida mesmo depois que você descobre o câncer. Que dá para viver, que dá para sorrir, que dá para brincar, dá para tentar se arrumar, mesmo sem o cabelo, sem a sobrancelha, que agora está voltando a minha, mas até 15 dias atrás eu estava sem nada. Porque eu quis mostrar para vocês isso, porque para mim foi difícil, entendeu? Esse vídeo vai ficar até um pouco longo, mas eu precisava falar com vocês sobre isso. Então, o que eu usei pra mim, tá? Jaque, eu falava pra mim, Jaque, você tem 34 anos, eu não sou de beber, tá, gente? A coisa mais rara no mundo é eu beber uma latinha de cerveja. Então, eu não bebo, eu não fumo, eu não uso outro tipo de entorpecentes. Eu não abuso das coisas, por exemplo... Eu como doce, mas eu não como muito, eu enjoo muito rápido. Então, se eu for numa festa, eu vou comer uma fatia de bolo e talvez um brigadeiro, um beijinho. Muito provavelmente até que não, eu não aguento muito doce. Se eu for comer uma carne, eu não como cheio de gordura. Se eu for comer pizza, geralmente eu como 2 pedaços. E mesmo assim não é todo final de semana. Então, assim, eu não sou exagerada. Eu gosto muito de besteira.
Eu gosto muito de coisas fáceis, eu não gosto de cozinhar. Então, tudo que é de micro-ondas, de não sei o que lá, eu gostava de comer. Eu confesso pra vocês. Mas, assim, eu reduzi muito isso, mas praticamente para quase nada. Então, assim, eu não sou exagerada em quase nada. E eu não sou uma pessoa de super atividade física, fitness, mas eu também não sou parada na vida. Eu, como eu falei, não bebo, não fumo. Tudo isso, gente, além de eu ter 34 anos, né? Tudo isso ajuda no tratamento, a você ter mais força para conseguir enfrentar o tratamento. Então, as pessoas, entendam isso, tá? As pessoas que colocam na internet, meu tio morreu disso, minha mãe, não sei o que, minha fula. Essas pessoas, elas colocam o quê? A finalidade do negócio. Tipo assim, finalizou dessa forma, a minha cunhada faleceu disso. Eles colocam dessa forma. Mas eles não explicam sobre como foi o caso dela, eles não falam assim, mas ela tinha 85 anos, mas ela tinha já um problema de saúde já de muito tempo, mas ela não respeitou o tratamento, ela continuou bebendo, continuou fumando, ou ela desistiu do tratamento. Eu conheci pessoa que desistiu, simplesmente desistiu do tratamento, sendo nova. Entendeu? Aí você vai e fala, aí eu vou falar assim pra vocês, uma colega minha faleceu de câncer. Não, mas ela faleceu porque ela desistiu. Quando ela pensou em tratar, já estava muito ruim. Entendeu? Outras pessoas que estavam ali com esse problema e estavam fumando, não ajudou no tratamento. Então, gente, não dá pra gente se apegar ao caso do outro, entendeu? Foi isso que eu falei pra mim mesma. Eu falei, Jaque, não se apega a esse tipo de comentário, porque você não sabe o histórico da pessoa, se ela desistiu, se ela já estava muito mal quando descobriu, se ela tinha uma certa idade que às vezes atrapalha um pouco, se ela não respeitou, você não sabe nada. Eu tive uma prima que infelizmente faleceu de câncer no estômago, 40 e poucos anos ela tinha, só que ela descobriu no estágio já mais grave, e aí não deu tempo de fazer todo o tratamento. Ela teve pneumonia, então devido à pneumonia ela faleceu. Então foi devido ao câncer, não necessariamente o câncer, mas a pneumonia que ela teve. Entendeu? Então, gente, primeira coisa, não pesquise coisas ruins. Sabe o que vocês podem ver? Testemunhos de pessoas curadas do câncer. Sabe? Pessoas que estão contando seus relatos de tratamento, de cura, como eu aqui agora. Então é isso. Não pesquisem coisas ruins, se apeguem sobre isso. Pô, eu não fumo, eu não bebo, eu sou nova, eu isso, aquilo. Ou então mesmo que não seja nova, eu tenho uma certa idade, mas eu me cuido, eu tô com uma saúde legal, sabe? Durante a quimioterapia, toma suco de beterraba com laranja, com um monte de coisa, toma um Nutren. Se conseguir fazer uma atividade física, faz também. Tem gente que consegue. Para vocês manter a imunidade de vocês boa, uma imunidade forte, para vocês aguentar a quimioterapia, aguentar todo esse tratamento. Entendeu? Então é isso, não se apeguem a comentários ruins, porque cada caso é um caso, o seu é outro. Tenha muita fé em Deus, muita positividade. E se você tá bem, viva. Se você tá bem, vai sair, vai viver, come alguma coisa que você gosta, desde que seja com restrição, né, com cuidado, não sem exagero. Cuidado com a questão de muita gente, com a sua imunidade, mas viva, é o que eu tô fazendo, eu tô vivendo. Porque quando tudo isso passar e eu estiver curada, eu não quero olhar para trás e falar, nossa, perdi um ano me tratando sem fazer nada. Por medo de morrer, eu não vivi. Então não tem lógica isso, entendeu? Então não, eu vou ficar curada, a cirurgia vai dar certo, eu vou vir aqui relatar para vocês a minha cura, e enquanto eu estou fazendo o meu tratamento, se eu estou me sentindo bem, eu estou vivendo. Quando eu não estou tão legal, eu fico mais quietinha na minha e assim vai indo. Mas eu vou vencer o câncer e você vai vencer o câncer. Um beijo, gente. Fica com Deus.